Olá pessoal, agora que a gente já viu sobre .NET Framework, .NET Core, entendeu a história um pouco da evolução da plataforma, vamos começar a pôr a mão mais no código, vamos entender um pouco mais como que funciona essa questão do C Sharp, do .NET na prática. Então para isso, nessa aula a gente vai fazer o famoso Hello World, usando o C Sharp com .NET na sua versão 5.0. A primeira coisa que você tem que fazer para seguir nessa aula é verificar se no seu computador existe o .NET instalado na sua versão 5.0. O que a gente vai fazer aqui serve tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac, tá? Então, você pode fazer a mesma coisa nas três plataformas. Então, se você entrar, abrir um bash ou um prompt de comando, aí, dependendo do sistema operacional que você está, e digitar lá .NET espaço traço version, ele, se não estiver instalado, vai te dar uma mensagem parecida como essa. Tá? Se tiver instalado, ele vai dizer aqui qual é a versão do .NET que está instalado. No caso de não estar instalado ou está instalada uma versão anterior a 5.0 alguma coisa, a gente deve baixar e instalar. Para isso, a gente tem que acessar o seguinte site, net.microsoft.com/download. Eu estou com a página aberta aqui. Essa página vai te dar as três opções de download que a gente tem hoje em dia para o .NET. Então lembra que a gente falou do Framework, depois do Core e por fim do lançamento da unificação disso tudo com o 5. É isso que a gente tem que baixar. Você tem que baixar o que a gente chama de SDK. Aqui ele já vai dizer para você se você baixa para Windows, para Linux, para Mac, se é 32 ou 64 bits aqui o SDK. Qual é a versão exata, ele já vai tentar te direcionar. E é esse que a gente vai usar aqui nessa aula e em todas as aulas que vão se seguir. Tá? Voltando aqui, agora sim a gente pode verificar, se depois de instalado, baixado, instalado, verifique a versão. Tá? Então se você abrir aqui, eu vou abrir aqui um console e vou digitar lá .NET version, ele vai te mostrar aqui a versão 5.0 e alguma atualização que tenha ocorrido. Se você observar na apresentação aqui, tá, o print que eu havia tirado estava 5.0.101 e já foi atualizado aqui para 5.0.102. É uma atualização bem pequena. Tá? Uma vez que você baixou, instalou e tem certeza de que ele está funcionando e rodando na versão 5, então a gente pode criar um primeiro projeto. Então se eu digitar .NET New, é como a gente cria novos projetos. Se eu não indicar qual é o tipo do projeto que eu quero, ele vai listar para mim todos os possíveis tipos de projeto que a gente pode estar criando no .NET. Então deixa eu aumentar aqui a minha tela. Então veja que tem uma quantidade significativa de tipos de projetos que a gente tem. Então eu posso criar projetos do tipo console, que é o que a gente vai fazer de exemplo aqui, que seria o projeto mais simples para se fazer um Hello World. Um projeto do tipo Class Library, tá? Que é para fazer uma biblioteca de classes. Aí a gente tem toda a gama de possibilidades para WPF, para Windows Forms. Aí tem aqui projeto de worker usado para fazer algum tipo de worker para web, muito provavelmente para Azure. Todos os projetos relacionados aos frameworks de teste. Aí a gente tem aqui uma biblioteca de componentes Razor, usada para projetos do Blazor. A gente pode criar um projeto Razor Page. Aí vamos aqui para os mais interessantes. Os projetos de Blazor, tanto server quanto client, como o WebAssembly. Todos os tipos de projetos possíveis relacionados a ASP.NET. E por aí vai. Então veja que a gente tem uma gama enorme de possíveis projetos que a gente pode criar com o .NET instalado no seu SDK. Veja que todos os projetos suportam C Sharp, alguns vão estar suportando VB,
alguns vão estar suportando F#, mas C# é a unanimidade, vai estar sendo suportado por todos. Tá? Então vamos criar um projeto novo do tipo console. Veja que eu estou aqui numa pasta chamada treinamento, que está na raiz aqui do meu C2 pontos. Se eu listar aqui, vocês vão aqui, não tem nada, está vazia essa pasta. Para eu criar então um novo projeto, eu vou digitar aqui .NET New Console. Então, cria para mim um novo projeto do tipo console. Ele está usando o template console application e diz que foi criado com sucesso, e aqui nesse momento ele está fazendo um restore dos pacotes que esse projeto inicialmente já vem configurado. Tá? São basicamente os pacotes padrão aí do .NET. Então, terminou. O tempo para restaurar vai depender da velocidade da sua internet, então, porque ele baixa esses pacotes da internet. Se você observar agora, ele já tem aqui 2 arquivos nessa pasta e um diretório, obj, que já é onde ele já começa a preparar aí o ambiente do projeto. E o nome do projeto ficou exatamente com o nome da pasta, já que a gente não definiu o nome no momento de criar. Poderia ter definido um nome aqui diferente, mas aí ele já criou com o nome da pasta. E as informações do projeto ficam nesse arquivo treinamento.csproj. Vamos dar uma olhada no conteúdo desse arquivo. Para isso eu vou abrir o Notepad mesmo, tá? Então eu vou abrir o Notepad aqui, pedindo para ele abrir o conteúdo desse arquivo treinamento CSProj. Ele abre aqui, veja que é um arquivo bem pequeno, é um arquivo baseado em XML, que vem desde as primeiras versões do .NET. A diferença é que agora, a partir do .NET Core, eles ficaram bem mais simplificados, tá? Antes eles tinham uma quantidade enorme de configurações aqui que inviabilizavam o uso direto do arquivo, né? Você tinha que usar, tudo que você tinha que fazer tinha que ser através do Visual Studio. Hoje você não precisa, você consegue entender e, se necessário, até modificar esse arquivo. E o que esse arquivo diz pra gente? Que a gente tem um projeto que usa o SDK do .NET, microsoft.net.sdk, e ele que tem aqui duas configurações. A primeira é que o output desse projeto vai ser do tipo exe, o que significa que quando eu compilar, fizer um build do projeto, ele vai gerar um arquivo .exe, que é um executável que a gente pode estar chamando no próprio console. E que o target framework, né, qual framework que ele vai usar do .NET é o .NET 5.0. Tá? Apesar de ele chamar framework, não tem nada a ver com a questão do .NET Framework que a gente discutiu anteriormente, é mais o nome da propriedade aqui que indica qual é a versão do .NET que eu vou estar usando nesse projeto. Muito bem, isso aqui configura então para a gente o nosso projeto. E a gente tem um outro arquivo, né, tá aqui, que é o program.cs. Se a gente abrir esse arquivo, a gente vai ver uma classe aqui que já vem com o Hello World pronto para a gente. Então, nas próximas aulas a gente vai começar a detalhar mais, explicar todos os elementos que a gente tem numa classe e como se organiza um código em C#. Não é o foco aqui, mas o que a gente precisa entender é que ele vai executar. Quando ele executar esse programa, ele executar o binário compilado por esse projeto, ele vai cair justamente nesse método aqui e executar essa linha de código que vai imprimir essa string no console. Tá? Vamos mudar aqui, só para vocês verem que as mudanças que a gente faz aqui vão refletir. Vou salvar e vamos voltar aqui no nosso console. Se eu fizer aqui, como é que eu faço um build? .NET build. Compilação foi realizada com êxito, 0 warnings, né, 0 avisos, 0 erros. Vamos supor que eu tivesse feito alguma coisa errada na classe. Então vamos lá. Notepad. E um erro muito comum, principalmente para quem vem de linguagens em que não é necessário o uso de ponto e vírgula no final de cada instrução, de cada linha, um erro comum é esquecer o ponto e vírgula. Então, vamos supor que eu tenha esquecido de colocar o ponto e vírgula aqui e feito o
o build, o que ele vai dizer para a gente? Que houve uma falha na nossa compilação, falha no build, e que é esperado um ponto e vírgula justamente aqui na linha 9, na coluna 45 do meu arquivo program.cs. Então, a gente pode voltar lá nele, corrigir, e aí sim fazer o build novamente, que agora a gente sabe que vai dar certo. Okay? Quando a gente faz o build, então, o que ele gera para a gente? Ele gera aqui uma pasta bin. Dentro dessa pasta bin, como a gente está no modo debug, ou seja, a gente está num ambiente de desenvolvimento onde a gente pode usar os recursos de debug do .NET, então ele cria uma pasta debug. E dentro dessa pasta ele vai criar uma pasta com o target framework que a gente escolheu. E aqui dentro tem o resultado do nosso build. Tá? Veja que tem um executável, um exe. Se eu pedir aqui para executar ele vai executar justamente aquela linha de código que imprime no meu console a string hello povo. Mas, se você não quiser testar a sua aplicação assim, e quiser fazer direto aqui na raiz do projeto, você pode fazer isso usando o comando .NET Run. Inclusive, o .NET Run faz um build antes e, na sequência, executa o programa para a gente. Bem, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, para ter esse primeiro contato com a plataforma, para vocês verem como é simples baixar, instalar e rapidamente você consegue criar um primeiro projeto. Se você nunca teve contato com o .NET, se essa é a primeira vez que você vê C#, vê .NET, eu sugiro você fazer o que a gente fez aqui, baixar, instalar e criar um projeto console, compilar, executar ele, fazer alguma modificação aqui no arquivo program.cs para você sentir como que é simples e fácil de trabalhar com o .NET, principalmente agora nessas novas versões. Bem, um grande abraço e até a próxima aula.